Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 em diante. Filipenses 4, de 8 em diante. Eu vou pedir novamente a vocês a gentileza de a gente se agrupar um pouco mais. Estamos muito distantes. Podemos nos agrupar um pouco mais aqui no meio, gente? Podemos fazer, faça a gentileza. Quem está mais distante, isso por aqui mesmo. Aqui é o ideal, nessas duas primeiras fileiras é o ideal quando nós temos um número menor. Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham também pela internet, em alguns lugares. Que a graça do nosso Jesus seja sobre o seu coração também. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amém? Os irmãos abriram? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém, gente? Queria que você ficasse com sua Bíblia aberta para a nossa meditação nesta noite. E eu quero, de certa forma, concluir esse assunto que nós temos falado já há algum tempo, maturidade cristã, e eu estou dizendo de certa forma concluir, porque esse assunto nós poderíamos ficar falando dele aqui muito e muito tempo. Mas nós vamos dar uma parada nesse assunto, futuramente a gente volta, repassando algumas coisas, se aprofundando em outras. Mas eu queria falar hoje com os irmãos sobre maturidade espiritual e contentamento. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje, à luz desse texto, sobre a bênção do contentamento. Amém? A bênção do contentamento. Isso é algo que, com certeza, está na palavra de Deus. E Deus quer com que a gente se desenvolva e a gente aprenda um pouco mais sobre este assunto. Nós vivemos numa época
em que a mídia enfatiza as conquistas, enfatiza o poder das conquistas. A mídia coloca em destaque aquele que alcança mais conquistas, aquele que tem mais poder de realizar. Os ícones da sociedade, ou aqueles que se levantam e que se apresentam, ou que nos são apresentados como modelos de vida, são aqueles que mais conquistam. São aqueles que têm, de alguma forma, um poder, seja ele intelectual, seja ele econômico, seja ele político, e em função desse poder, ou por causa desse poder, eles alcançam conquistas. A sociedade, de uma certa forma, ela nos empurra para esse tipo de ideia, de que nós precisamos conquistar, que a nossa vida consiste nisso, em conquistar. E, de alguma forma, parece que isso vai, de fato, permeando a vida da gente. Observe, por exemplo, qual o conteúdo das nossas orações. Como muitas vezes nós não enfatizamos essa questão. Sempre está faltando alguma coisa, né? Parece que nós nunca chegamos a um ponto em que nós vamos dizer assim: está muito bom, chega, tá bom, basta. Parece que o grande desafio nosso é esse. Parece que a bênção da satisfação e do contentamento está sempre na próxima esquina. Nós nunca alcançamos ela. E parece que algumas vezes nós olhamos para nós e nos vemos como grandes insatisfeitos. Está sempre faltando alguma coisa. Nós sempre queremos conquistar alguma coisa a mais. Parece que o apóstolo Paulo está nos levando a pensar aqui e nos transmitindo uma outra filosofia de vida. Parece que a visão de Paulo não combina muito com essa ideia moderna. Se não, observe o que o texto diz no verso 10. No verso 12, 10, 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. Contentamento. Paulo aqui aprendeu, está compartilhando aqui, que finalmente ele aprendeu a viver contente. Em toda e qualquer situação. Me chama muito a atenção nesse texto, e às vezes na leitura passa desapercebido, é que o contentamento é um aprendizado, é um processo. Eu não sei se Paulo, no começo do seu ministério, poderia dizer isso. Estou contente em toda e qualquer situação. Talvez não. Talvez não. Afirmo isso exatamente pelo fato que ele está dizendo. Olha, eu aprendi. Eu não nasci sabendo. Isso não foi uma coisa de uma hora para outra, foi um aprendizado, foi um processo. Algumas vezes nós lemos o versículo 13, de forma isolada do capítulo, e nós temos a ideia de que o que Paulo está falando para nós, nos transmitindo, é que se nós temos o poder, nós vamos conquistar todas as coisas. Tudo posso naquele... Quantas e quantas vezes não é esse o entendimento que nós temos, ou às vezes as pessoas nos transmitem isso, né? Quando você diz assim, eu acho que eu não vou conseguir. E alguém fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes uma ideia que você teve, uma ideia boa, não estou nem dizendo uma ideia ruim, uma boa ideia. Quando você fala assim, eu senti que eu devo evangelizar todo o meu bairro, mas como é difícil. E alguém chega para você e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha amanhecido com aquela ideia assim, eu quero distribuir durante esse mês 1000 Bíblias.
Você nunca distribuiu Bíblias, mas de repente você colocou o alvo de distribuir 1000 Bíblias para os seus amigos, para o bairro. E aí você compartilha essa ideia com alguém. E a pessoa fala assim: você vai conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. Você observa quantas vezes esse versículo é usado, então, fora do contexto. O contexto que Paulo coloca para nós, o contexto que Paulo está vivendo, ele não está aqui mostrando para nós ou narrando para nós as suas grandes conquistas. Ele não está dizendo aqui aos filipenses aquilo que ele foi capaz de fazer durante toda a sua vida, se colocando assim como alguém que foi capaz de conquistar. Observe que o texto não se trata de conquistar, o texto se trata de sobreviver. Por que sobreviver, pastor? Porque você sabe as circunstâncias em que Paulo diz essa palavra? Ele escreve as cartas aos filipenses, ele estava preso, acorrentado. E alguém poderia dizer assim: pastor, mas como que a gente pode combinar isso então? Ele está preso, ele está acorrentado, mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então por que ele não se libertou das cadeias, das prisões e saiu? Por que ele não orou para que aquela prisão tremesse, as suas cadeias caíssem e ele saísse? Por que ele não orou para que Deus desse a ele força para ele vencer os guardas e sair da prisão? O que acontece? É porque aí nós entendemos o texto fora do contexto. Isso é uma coisa que às vezes a gente incorre nesse erro. A gente pega o versículo isolado e aplica esse versículo àquilo que a gente acha que é ou que convém. Então vamos entender um pouco sobre esse versículo e sobre todo o texto dentro do seu contexto. Paulo está aqui falando de sobrevivência. Ele não está falando aqui de conquistas. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está aqui dizendo para nós que ele recebeu força, que ele recebeu sabedoria, que ele recebeu todos os recursos necessários, não para conquistar, mas para sobreviver. Paulo não está aqui se gabando das suas conquistas. Ele diz: aprendi a viver em pobreza, aprendi a viver na fartura, na fome, na abundância ou na escassez. E em seguida, ele agradece à igreja que no momento de suas necessidades o socorreram. Portanto, Paulo está aqui declarando as suas dificuldades, declarando as suas limitações. Ele está dizendo: eu louvo a Deus porque quando eu estava no aperto, vocês foram lá e me ajudaram. Vocês estão percebendo o que o Paulo está querendo transmitir? A maior conquista que Deus deu a Paulo não foi algo que Deus fez por meio dele. Foi algo que Deus fez dentro dele. O que chamou a atenção de Paulo não foi como Deus moveu as suas correntes, não foi como Deus moveu as suas cadeias, não foi como Deus moveu as suas montanhas por meio das suas orações, mas foi como Deus mudou o seu coração por meio de Cristo habitando dentro dele. A maior conquista de Paulo não foi porque Deus mudou as circunstâncias ao seu redor, mas foi porque Deus mudou o seu coração, mesmo em circunstâncias adversas. Quanto às grandes conquistas ou às respostas de oração, Paulo, de fato, havia visto como nem sempre Deus faz o que pedimos,
mesmo quando algo é bom para os outros. Paulo era um homem de fé sincera e poderosa. Foi negado a Paulo, mais de uma vez, alguma coisa que ele gostaria de receber muito. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, Paulo pede a Deus que cure a sua enfermidade. Ele menciona um espinho na carne. Mas você sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Paulo teve um não. Eu pergunto aos irmãos, o que Paulo queria era bom? O que Paulo queria era bom? A cura da enfermidade é alguma coisa boa? Paulo estava fazendo alguma coisa errada? Pregando o Evangelho? Paulo estava fazendo alguma coisa errada quando orou, pedindo: Deus, tira o espinho da minha carne. O meu desejo é pregar mais e mais o Evangelho. Estava ou não? Claro que não. Ele não estava pedindo alguma coisa ruim, ele estava pedindo uma coisa boa. Mas eu pergunto a vocês, Deus disse sim? Deus disse não. Deus, permitindo que aquele espinho na carne continuasse, Deus permitiu com que a fraqueza de Paulo continuasse evidente. Por que Deus permitiu que a fraqueza de Paulo continuasse evidente? Vamos tirando as conclusões. Porque através da fraqueza de Paulo, Deus ia manifestar o seu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. O foco de Paulo não é nas realizações ou nas habilidades, como se ele fosse um homem superior em relação aos outros. Mas o foco dele é que Cristo dá força a Paulo para ser fiel em toda e qualquer circunstância. Cristo dá força a Paulo para ser fiel em toda e qualquer circunstância. Com espinho, sem espinho, preso ou solto. Paulo percebe que o poder de Deus se manifesta na vida dele, não é por causa do que ele conseguiu superar, mas foi porque ele conseguiu aceitar a sua fraqueza e aprendeu a depender de Deus. Vocês percebem como a cabeça de Paulo funcionava um pouco diferente, às vezes, do espírito que muitas vezes prevalece ou do espírito moderno? Será que Paulo não se importava com o progresso do Evangelho? É claro que sim. E a gente aprende quantas e quantas vezes Paulo aqui exorta as igrejas a continuarem progredindo, a continuarem crescendo. Paulo mesmo recebeu o dom de curar muitas pessoas. Ele chegou a curar todos numa ilha inteira. Atos capítulo 28, versículos 7 e 9. Mas incrível que numa única circunstância, Paulo não conseguiu curar o seu melhor amigo, Trófimo, 2 Timóteo 4, 20. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, mas desde que isso esteja dentro da vontade de Deus. Paulo queria pregar o Evangelho em toda a Ásia, conforme Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Será que alguém em juízo perfeito diria: Paulo, você está errado, você está indo contra a vontade de Deus? Será que se Paulo chegasse para nós e dissesse assim: Deus colocou no meu coração evangelizar a Ásia, será que nós levantaríamos e dizia: Paulo, isso é fora da vontade de Deus? Claro que não, né? Mas você vai ver lá que Paulo foi impedido de pregar na Ásia e teve que viajar até a Macedônia para pregar aonde Deus queria. Pregar era bom e necessário. Certamente Deus queria que o Evangelho fosse pregado na Ásia. Mas qual era o problema em Paulo pregar na Ásia? Só Deus sabe.
aquela porta se fechou para Paulo. Os irmãos percebem, estão entendendo? O homem que foi capaz de curar todos numa ilha, ao mesmo tempo é confrontado com a fraqueza de não poder curar o seu melhor amigo. O homem que plantou tantas igrejas é confrontado agora com a ordem de Deus. Na Ásia, não. Você vai para Macedônia. Paulo desejava coisas boas, mas que ele não pôde realizar, porque não era da vontade de Deus. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? O que a gente aprende aqui? Nem tudo que é bom e eu quero fazer, eu posso. Nem tudo que é bom e que eu quero fazer, eu posso. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Paulo. Talvez a primeira lição aqui é sobre contentamento. Paulo poderia ser uma pessoa insatisfeita. Por quê? Porque ele não conseguiu pregar na Ásia. Porque ele não conseguiu curar o seu melhor amigo. Ele poderia ser uma pessoa insatisfeita. Mas ao invés disso, Paulo diz aqui, eu aprendi a viver contente. Toda e qualquer situação. Paulo poderia ser um grande insatisfeito e até mesmo um ressentido, porque ele curou tanta gente, mas ele mesmo permanecia doente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Nem tudo de bom que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer. O que Filipenses 4:3 nos ensina, bem como todo o capítulo, não é sobre as nossas realizações, e sim sobre as condições para o que Deus quer realizar através de mim e dentro de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. A grande questão não é se eu realmente posso tudo, mas a pergunta é, para que Deus está me fortalecendo? Qual é a vontade de Deus, de fato, para a minha vida? Como cristãos, nós nos preocupamos em fazer sempre a vontade de Deus. E, às vezes, nós temos sonhos que são perfeitamente justos. Sonhos que nós poderíamos dizer que são espirituais, né? Às vezes nós vemos uma necessidade, e na necessidade nós enxergamos uma boa oportunidade, e logo nós pensamos numa solução. Oramos acerca disso, depois de algum tempo, nós começamos a ganhar convicção de que Deus realmente quer fazer aquilo. Mas, irmãos, os nossos irmãos e amigos, às vezes, vendo esse processo todo, eles vão dizer assim, mas que ideia boa. Essa ideia é realmente espiritual. E talvez alguns chegam para nós e digam assim, você não pode desistir, nos encoraje. Talvez alguém chegue até a afirmar para você, categoricamente, eu tenho certeza que isso é da vontade de Deus. Mas eu pergunto aos irmãos, será que é? Nem sempre tudo que eu posso, eu devo fazer. Às vezes eu terei condições de fazer algo para o qual talvez eu tenha orado por muito tempo. E talvez eu tenha desejado profundamente aquilo. Quando eu vejo as condições, logo eu penso que é isso mesmo que Deus quer que eu faça. Mas, irmãos, pode não ser. E eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Exemplos da vida de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Conforme Atos, capítulo 13, versículo 22, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você vai ver em cada exemplo, Davi descobrindo que aquilo que parecia ser da vontade de Deus não era.
Por exemplo, Davi, ungido de Deus, estava sendo injustamente perseguido por Saul. Saul foi um rei desobediente. Claramente a Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. Certamente, Davi queria se livrar da perseguição de Saul. E conforme 1 Samuel capítulo 24, Saul caiu nas mãos de Davi. E Davi poderia ter acabado com Saul e com toda aquela perseguição, porque afinal de contas era uma perseguição injusta. Os homens de Davi disseram que aquilo que estava acontecendo, o fato de Saul estar nas mãos dele, era cumprimento de uma profecia. Por um momento, Davi acreditou e agiu conforme o parecer dos seus homens. Tudo parecia ser uma bênção de Deus. Só Deus poderia ter colocado Saul nas mãos de Davi daquela forma. E os homens de Davi afirmaram que era, de fato, o cumprimento da palavra de Deus. Davi, por um instante, esteve diante ou na possibilidade de realizar o impossível. Acabar com aquela perseguição, destruir Saul, mas ele escolheu não fazer. E eu pergunto aos irmãos, será que Davi desperdiçou uma grande bênção na sua vida? O que vocês acham? Os irmãos estão entendendo meu raciocínio? Quanto sofrimento Saul impôs a Davi, injustamente. Quantas orações Davi deve ter feito? Deus, me livra da perseguição. Quantas justificativas Davi teria para sacar a espada e dizer assim, isso é da vontade de Deus. Mas Davi fez? Não fez. Será que o homem, segundo o coração de Deus, perdeu uma grande oportunidade? 2 Samuel, capítulo 26, mais uma vez, Davi se vê nesta situação. Deus entrega Saul novamente nas mãos de Davi. Abissai, irmão de Joabe, diz, Davi, Deus te entregou Saul. Certamente, Davi havia orado por livramento. E aquilo estava parecendo um milagre de Deus. O rei Saul, homem cercado de guardas, poderoso, novamente nas mãos de Davi. Davi tinha a oportunidade de acabar com o seu pior inimigo e colocar fim à injustiça e à perseguição. Novamente, por um instante, Davi podia fazer o impossível, mas ele escolheu não fazer. Pergunto aos irmãos, pela segunda vez, será que Davi desperdiçou aquela grande oportunidade? Será que Davi jogou fora aquela grande bênção? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 3. Davi queria fazer algo para Deus. E o texto nos diz que Davi queria edificar um templo para Deus. Nada no texto mostra que os motivos de Davi eram impuros. Davi já estava no final da sua vida e ele queria deixar alguma coisa digna para as outras gerações, um testemunho. Então ele resolve construir um templo. O profeta Natã vai até Davi e diz para Davi para que ele fosse em frente, que aquilo iria dar certo. Mas logo nos versículos seguintes, nós descobrimos que aquilo de fato não seria a vontade de Deus e que Davi não deveria construir o templo. Davi havia começado como um simples pastor de ovelha. Sobreviveu por vários anos de perseguição por um rei cismado em matá-lo. Lutou contra vários inimigos e venceu todos. Finalmente, Deus havia lhe dado descanso e prosperidade.
Então Davi resolve fazer algo para demonstrar a sua gratidão a Deus. Davi podia fazer o que por anos parecia ser impossível fazer. No entanto, não era da vontade de Deus. Nem tudo que parece ser da vontade de Deus é. Nem tudo que é bom é necessário e é da vontade de Deus. Embora tenha lutado e me empenhado contra grandes obstáculos, eu preciso estar preparado para essa verdade. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Amém, gente? Os irmãos estão me acompanhando a lição? Qual era o segredo do contentamento de Paulo? Nem tudo aquilo que Paulo entendia, e nem nós entendemos que é bom, nós podemos fazer. Segundo, nem tudo que nós podemos fazer, porque é bom, nós devemos fazer. Eu pergunto aos irmãos, será que a raiz da nossa insatisfação muitas vezes não está aí? Porque nós queremos fazer, porque nós entendemos que é bom, mas Deus não permite fazer. E aí nós pensamos assim, por que não? E nos esquecemos do pequeno e mais importante detalhe. Será que é da vontade de Deus? É bom. É bom construir um templo. É bom acabar com a perseguição. Nada de errado nisso. Mas será que é da vontade de Deus? Na minha análise, isso é muito bom. E em sã consciência, acho que ninguém se levantaria contra Davi e diria assim, Davi, você vai construir um templo. Isso não é da vontade de Deus. Mas Deus disse para Davi, não. Como que Davi reagiu? Foi embora para casa, dizendo que ia largar de servir a Deus? Foi embora para casa dizendo que ia abandonar a igreja? Foi embora para casa achando que Deus estava sendo injusto por não recompensá-lo, depois de tudo que ele fez? Foi assim que Davi agiu? Ao contrário disso, você vê Davi o quê? Preparando o caminho para o seu filho construir o templo, porque essa era a vontade de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos compreender isso. Tudo posso, mas somente aquilo que é da vontade de Deus. Nem tudo que é bom é da vontade de Deus. Terceiro e último lugar, nós vamos aprender nesse texto aqui. Primeiro, nem tudo que é bom eu posso fazer, nem tudo que eu posso eu devo fazer, mas tudo que realmente eu preciso e é da vontade de Deus, eu posso fazer. E eu queria que você repetisse isso comigo. Tudo que realmente eu preciso e é da vontade de Deus, eu posso fazer. Não é aquilo que eu penso que é bom, não é aquilo que eu posso, mas é aquilo que realmente eu preciso e que é da vontade de Deus. Isto sim, a Bíblia diz que eu posso fazer. A fé de Paulo diz mais sobre o agir de Deus no seu coração em circunstâncias diversas do que na sua capacidade de mudar as circunstâncias. Eu queria que você gravasse isso no coração, porque isso é maturidade cristã. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Mesmo que seja justo,
Mesmo que seja bom, nem sempre Deus mudará as circunstâncias, mas uma coisa é certa, Ele vai mudar o seu coração. Ele vai mudar o seu interior. Ele vai capacitar você para vivenciar o não de Deus e o sim de Deus. Aonde que está a raiz da nossa insatisfação, do nosso descontentamento? Porque às vezes nós ficamos ressentidos, não somente com as pessoas, mas com Deus. Não conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas eles são tão justos, eles são tão corretos. Deus disse que eu posso todas as coisas que me fortalecem, então eu posso. Vamos entender o texto. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que aquilo que for realmente necessário e aquilo que for preciso, necessário e segundo a sua vontade, assim Deus vai permitir que façamos. Filipenses é a carta que nos ensina sobre alguém que descobriu a provisão em Cristo e como a presença de Cristo nos dá segurança em todos os desafios da vida. Paulo estava na prisão, mas antes disso ele estava em Cristo. Paulo estava em perigo, mas antes disso ele estava em Cristo. Este era o segredo. Seja qual for a situação, eu e você estamos em Cristo e nada vai mudar isso. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. O segredo do contentamento está nisso. Em permitirmos que, de fato, a vida de Cristo se manifeste na nossa vida. É nós confiarmos na direção soberana de Deus. Talvez Paulo, como também nós, pudéssemos questionar as circunstâncias. Talvez nós pudéssemos apresentar a Deus boas justificativas. Paulo poderia ter dito: Senhor, se eu sair da prisão, eu vou poder evangelizar muito mais gente. Senhor, se o Senhor me tirar da prisão aqui, quantas pessoas não vão ser salvas? Mas essa não era a vontade de Deus. Deus podia? Podia. Quem não podia era Paulo, porque essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Paulo aprendesse o segredo do que é viver em Cristo. Essa era a vontade de Deus. A maioria de nós já aprendemos que as circunstâncias nem sempre acabam como queríamos. Nossos sonhos no decorrer da vida morrem, relacionamentos acabam, e às vezes até mesmo as melhores esperanças que nós temos para nós e para os outros não acontecem de acordo com aquilo que queríamos. E então, como que nós vamos reagir a isso? A vida às vezes nos traz situações diversas e muitas vezes adversas. Mas para aqueles que estão em Cristo, tudo podem. Sem dúvida, tudo podem. Vão permanecer fiéis a Cristo em qualquer circunstância. Não há lugar para uma situação melhor ou pior. Não há obra ou realização mais importante do que simplesmente o que Paulo, contente nas cadeias e na prisão, estava afirmando. Ele estava em Cristo e era isso que importava. Talvez você esteja descontente e insatisfeito porque as circunstâncias não estão do jeito que você queria. Você já percebeu como que o nosso humor se altera? Como nós nos tornamos amargos porque os nossos planos não deram certo? Porque as circunstâncias e os nossos sonhos não estão se realizando? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é tudo que
é bom que eu vou conseguir realizar. Primeira coisa, lembre-se disso. Talvez você esteja dizendo, gente, mas tudo que eu queria era isso. O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? E talvez você não vai encontrar nada errado nisso. Não é? Você levanta para mim agora e, pastor, Deus me deu aqui a visão de eu evangelizar todo o meu bairro. Como que eu posso dizer para você que você está errado? Que coisa bonita isso que Deus colocou no seu coração. Isso é bom demais. Mas a questão é isso que Deus quer? Não é verdade? Então, nem sempre tudo que é bom eu vou conseguir fazer. Mas tudo que realmente eu preciso e que é da vontade de Deus, eu vou conseguir fazer. Eu queria finalmente dizer para você o que na prática o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiramente, versículo 8. Desenvolva pensamentos que glorifiquem a Deus no seu dia a dia. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Desenvolva pensamentos que glorifiquem a Deus. Paulo, mais uma vez, está dizendo para nós, a vitória está aqui. Segundo lugar, o que aprendestes e recebeste, e o que ouvistes, e o que vistes em mim, isso, faça o quê? O que diz o texto, verso 9? O que você ouviu, o que você aprendeu, você faça o quê? Pratique. Qual é o resultado disso? Quem que será convosco? Você percebeu como que a paz advém dessa prática da palavra de Deus, da vivência? Deus poderia, o Espírito de Deus poderia ter colocado ali o Deus da fé, o Deus da esperança, o Deus santo, o Deus todo-poderoso. Por que Ele colocou o Deus da paz? Porque quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, o nosso coração tem paz, tem contentamento. Paulo estava na cadeia e aparentemente isso era uma derrota. Quem sabe Paulo estivesse ali pensando, onde eu falhei, onde eu errei? Eu não sou realmente um bom apóstolo, achando culpa, procurando culpado da sua cadeia, quem sabe culpando os outros. Isso é culpa da igreja, isso é culpa dos meus irmãos, isso é culpa disso ou daquilo. Ao invés disso, você encontra um homem dentro da cadeia em paz, porque havia coerência entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. Isso trazia paz no seu coração. Isso trazia paz. Terceiro lugar, aprenda a viver de forma em que você dependa dos outros e que também você possa cooperar com os outros. Nós, muitas vezes, erramos porque nós queremos viver, alcançar os nossos objetivos e sonhos sozinhos. Queremos sozinhos. Eu acho bonito demais Paulo dizer aqui, olha, eu quero louvar a Deus porque vocês se associaram a mim. Você compreende a necessidade de outras pessoas se associarem a você e você se associar a outras pessoas para alcançar objetivos? Ou você é do tipo de pessoa que se associa para alcançar os seus objetivos? Eu vou contar para vocês uma experiência gratificante que eu tive com o reverendo Elias Dantas, que esteve aqui.
Quando o reverendo Elias Dantas foi para os Estados Unidos a primeira vez, ele compartilhou o seu sonho com a nossa turma de estudantes. E ele disse que não tinha nenhum recurso para aquilo, que ele estava levantando recursos. Isso já faz muitos anos. E alguns alunos lideraram uma campanha para ajudá-lo a ir para os Estados Unidos. Naquela época, eu tinha muito pouco recurso, porque estudantes, irmãos, imaginam. Mas eu me esforcei, fiz uma oferta para ele, e em várias igrejas por onde eu fui, e amigos, procurei levantar uma oferta e ajudá-lo, junto com outros colegas nossos. E foi muito gratificante o dia que ele compartilhou conosco que, finalmente, ele tinha tido os recursos que ele queria, graças à ajuda e o empenho de todos os seus amigos. E foi embora. 25 anos depois, eu reencontro o reverendo Elias Dantas no aeroporto. E ele entra no meu carro e diz assim: o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Eu vim aqui somente para ajudar você a realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? E eu estava atravessando a terceira ponte em Vitória do Espírito Santo, e aquilo impactou meu coração, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma comigo. Você já ouviu alguém falar assim com você? Qual é o seu sonho? Eu vou ajudar você a realizá-lo. E ele falou assim: eu saí lá dos Estados Unidos e vim aqui somente para ajudar a resolver os seus sonhos. Eu não vim aqui por causa da sua igreja, eu vim aqui para te ajudar. O que você quer que eu faça? E eu estou todos os dias aqui à sua disposição. E eu, sinceramente, não soube o que responder na hora para ele, e ele foi colocando uma série de alternativas para mim. Ele falou: você gostaria de estudar fora, fazer um curso fora? Eu vou te ajudar a realizar seu sonho. Você gostaria de ser pastor nos Estados Unidos? Eu tenho algumas igrejas precisando de pastor. E basta um telefonema, você vai pastorear lá. Quais os seus sonhos? Depois de um tempo eu fui refletir: Deus, por que isso aconteceu? E eu comecei a entender na minha vida que é assim. Eu tenho meus objetivos, ele tem os dele, você tem os seus, mas ninguém consegue alcançar os seus objetivos sozinho. Ninguém. E a pior coisa que tem é quando nós alcançamos os nossos objetivos sozinhos. É quando você chega no topo sozinho. E um dos problemas disso, sabe o que é? É porque quando você cair, você vai cair sozinho. Quando você descer, você vai descer sozinho. Paulo aprendeu isso. O sonho de Paulo era evangelizar, era ganhar o mundo para Cristo, mas ele entendeu que sozinho nunca ele iria conseguir. E sabe, meus irmãos, o que é bonito nisso? É que essa igreja era a igreja mais pobre de Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja de um ex-endemoniado, era uma igreja de uma vendedora de púrpura e era uma igreja de um carcereiro. 3 pessoas começaram essa igreja na beira de um riacho, debaixo de uma árvore, numa reunião de oração. Essa era a igreja que se associou com Paulo. E ele diz assim: ninguém, senão vocês, os mais pobres, se associaram comigo. Que coisa bonita, né? Que às vezes a gente pensa assim: o que eu tenho para contribuir? O que eu tenho para contribuir? O que eu posso ajudar os outros? Às vezes a gente pensa que não tem nada que a gente possa fazer para ajudar alguém a alcançar os sonhos. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Interessante aqui é que Paulo diz assim: vocês não somente me ajudaram, senão unicamente vocês, porque até para Tessalônica vocês mandaram não só uma vez, mas 2. Tessalônica era uma igreja rica. E Paulo falou: mesmo quando eu estava lá ajudando uma igreja que tinha condições, vocês continuaram se associando comigo. Que coisa bonita essa codependência que nós
precisamos cultivar uns com os outros. Normalmente nós nos aproximamos, e tomara que isso não aconteça com você, mas nós corremos esse risco de nos aproximar das pessoas para que elas nos ajudem a realizar os nossos sonhos. Não é? E aí a gente vai pensando, quem que pode me ajudar? Aquele lá, então eu vou nele. Depois eu vou naquele, depois eu vou naquele. E às vezes a gente não pergunta assim, quem eu posso ajudar a realizar o sonho? Isso é uma vida de codependência, de um ajudando o outro. Então Paulo aprendeu que Deus supre as nossas necessidades através do irmão. Maravilhoso isso, né? Quando eu fazia seminário, como estudante, a gente sempre chega no final do mês no limite mesmo. E às vezes não chega, né? Mas, graças a Deus, nunca faltou nada. Pelo contrário, às vezes sobrava. Mas todos os domingos uma senhora atravessava o templo com R$2 na mão para me dar de oferta. E algumas vezes eu pensei assim, mas R$2? Mas é assim que Deus faz. Ele ajuda, levanta pessoas para se associarem com você. E às vezes as pessoas que você menos espera. Nunca despreze uma ajuda. Nunca despreze uma ajuda. Nunca menospreze uma pessoa, por mais simples que ela seja. Deus pode usá-la para se associar com você. Coisa maravilhosa, né? O que Paulo diz aqui. Finalmente, o versículo 19, Paulo nos ensina uma coisa prática. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Novamente, Cristo Jesus está no centro. E quando eu me volto para Ele, quando Ele é o centro da minha vida, as minhas necessidades reais, que às vezes você fala assim, pastor, eu tenho onde morar, mas eu tenho necessidade de uma casa maior, será mesmo? Eu tenho isso e aquilo, mas eu tenho necessidade, ou eu quero isso, será mesmo que você tem necessidade? Então, quando a Bíblia diz que Cristo irá suprir as suas necessidades, são as necessidades que Ele sabe que realmente são reais. Não são os nossos caprichos, não são os nossos sonhos, mas são aquilo que realmente eu tenho necessidade. Se a minha vida está em Cristo, Ele vai ser suprido. Vocês entenderam o contentamento de Paulo? Amém? Por isso ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja na cadeia, seja solto, seja na fartura ou na escassez, Cristo vai me fortalecer para que eu continue fiel a Ele. Não é o Cristo que vai me fortalecer para mim amontoar conquistas, para mim amontoar troféus. Não é o Cristo que vai me fortalecer para mim bater a mão no peito e dizer assim, olha, quantas conquistas. Não. É o Cristo que vai me fortalecer para mim viver, ser fiel a Ele em toda e qualquer circunstância. Nisso está a vitória, nisso está a paz. E talvez isso vá de encontro, né, à filosofia do nosso tempo. Ter mais, conquistar mais. Talvez agora mesmo você esteja pensando, né, Deus podia me abençoar com aquilo ou com aquilo outro. Eu não sou mais feliz porque está faltando isso. Né? Está faltando uma casa melhor, está faltando uma esposa melhor, está faltando filho melhor, está faltando emprego melhor, né? Está faltando uma igreja melhor, está sempre assim. Aprenda a reconhecer as bênçãos de Deus e os benefícios que Deus está colocando diante dos seus olhos. Uma vez uma pessoa veio se queixar da vida dela comigo, e eu já falei isso algumas vezes para os meus filhos também. Falei assim, vamos dar uma volta comigo no hospital. E vocês vão ver o que é realmente sofrer. Às vezes a gente precisa disso, né? Dar uma volta no hospital.
Isso sempre fez bem, sempre faz bem para a minha alma. Que às vezes a gente reclama de tanta coisa que está faltando, e às vezes uma pessoa é tão feliz com tão pouco. Eu estava reclamando demais com Deus de algumas coisas que eu achei que estava faltando na minha vida. Mas eu estava realmente bravo com Deus. Bravo, triste, ressentido. E eu falei com Deus, Deus, alguma coisa o Senhor vai fazer. Então eu recebi uma visita na igreja, na sala pastoral, de um senhor que eu sabia que era crente, já o conhecia de vista, mas nunca tinha conversado com ele, seu Natan, presbítero Natan. E eu recebi, logicamente, e ele disse, pastor, eu vim aqui te pedir uma coisa. Como eu estava em dias assim, brigado com Deus, eu falei, era só o que me faltava. Mais alguém para me pedir alguma coisa. Eu olhei bem para ele e falei assim, ele é membro de outra igreja, por que ele não foi pedir lá na igreja dele? Ele veio aqui na igreja me pedir. Não é possível. Deus, qual é o seu plano para a minha vida, né? Ele falou assim, eu queria que o senhor fizesse uma visita comigo. Eu falei, mas não é possível. Ele tem pastor, por que ele não pede pastor dele para visitar os membros da igreja dele? Eu tenho tanto ovelha para visitar. Ele falou, eu queria que o senhor visitasse uma casa de um irmão comigo. E eu falei para ele assim, quem é esse irmão? Eu falei, esse é o irmão Isaías. Ele é membro lá da nossa igreja. Eu falei, está vendo? Ele falou, sabe o que é, pastor? Esse irmão, o sonho dele é conhecer o Senhor. Eu falei, agora que eu não estou entendendo nada mais. Como assim, meu irmão? O sonho dele é... Não, é porque ele escuta os seus cultos pela rádio. Já faz muito tempo. Ele é ouvinte, ele conhece o Senhor como ninguém, conhece o nome de sua família, data do aniversário, conhece tudo. E ele falou para mim numa visita que o sonho dele é que o senhor conhecesse o senhor pessoalmente. E eu pensei, como é que eu vou dizer não para esse irmão, né? Eu até me senti importante. Aí eu falei, então vamos lá, irmão. Vamos lá agora. Aí entramos no carro e fomos, e começamos a andar na cidade. Mas aquela casa não chegava, e entrava... Subia, descia. Eu falei assim, mas que confusão, eu fui me arrumar. Eu estou cheio de trabalho para fazer. Meu irmão, mas que casa, onde que esse irmão mora? Ele falou assim, não, já está chegando, pastor. E aí, finalmente, nós chegamos. Uma casa de dificílimo acesso. Eu tive que passar dentro de umas 2 ou 3 casas para chegar na casa dele. Uma casa construída em cima da outra, uma bagunça. E aí nós chegamos, depois de subir algumas escadas, e ele falou, pastor, agora o senhor assenta aí que eu vou chamar ele. Eu falei, gozado, né? Era no alpendre da casa, nem na sala eu não entrei. Aí ele foi lá, passou um pouquinho, ele voltou, sentou do meu lado, e o rapaz não aparecia. E eu olhando no relógio, e um filme passando na minha cabeça. Deus, não é possível. Eu tenho que aprender a dizer não para as pessoas. O que eu estou fazendo aqui, a essa hora? Eu estou cheio de serviço. Eu vim aqui, por que ele não trouxe o pastor dele? A pessoa está com sonho de me conhecer, seu irmão não quer ver ninguém. Aí ele quer ver me ver, eu não quero ver ninguém, Deus. Eu estou bravo. E de repente eu ouço um barulho de arrastar de pés. Muito lentamente. Eu falei, Natan, cadê o homem? Ele falou, está vindo aí, pastor. Natan, cadê o homem? Está vindo aí, pastor. E aí que eu comecei a perceber o barulho do arrastar de pés. E aí eu olhei melhor na casa e vi que a casa estava cheia de corrimão. E finalmente eu vi o Isaías, paraplégico, se arrastando em todos os corrimões da casa para chegar onde nós estávamos chegando.
mas com muita dificuldade para chegar até ali. E aí, a hora que ele se assentou, que eu olhei para ele, olhei para o Natan, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui, Deus? E ele com as mãos retorcidas, os pés, a perna, muita dificuldade. E ele, com os olhos em lágrimas, falou assim, pastor Honório, como é que vai a Jaqueline? E eu falei, vai bem, e a Caroline, pastor? Foi aniversário dela, né? E o Lucas? E foi falando da minha família como se fosse alguém muito íntimo. Eu falei, Deus, mas esse homem sabe tudo de mim mesmo. Ele falou, pois é, pastor, eu escuto seu programa. Eu falei para o Natan que eu queria conhecer o senhor. E aí, eu falei, como é que é a sua história, Isaías? E ele foi me contar a história dele. E naquele momento eu percebi que Deus me levou ali para ministrar o meu coração. Uma história de abandono, erro médico. Ele começou a sentir dores, o pai e a mãe não deram bola para as dores, moravam no interior, na roça, como eles falam. Começou a sentir dor, o pai, não, menino, isso é bobagem. E as dores aumentando, e não, menino, isso é bobagem. E finalmente, quando ele não aguentava mais, levaram no médico. E o médico, que infelizmente eu conheço, cometeu um erro gravíssimo, tratou de qualquer jeito, e por causa disso ele veio ficar daquela maneira. Os familiares o abandonaram, e não abandonaram porque ele é má pessoa, porque ele é um camarada enjoado, difícil de conviver, não, abandonaram porque cada um queria cuidar da sua vida e ele era um peso. E ele falou assim, eu tenho um irmão que é pastor. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, eu falei, mas então que bom, pelo menos ele te dá uma ajuda, vem sempre. Eu falei, não, pastor, faz 3 anos que ele não vem aqui. Eu falei, miserável, ainda é pastor presbiteriano. E ele falou, quem me ajuda é esse irmão aqui, que de vez em quando ele vem, os vizinhos aqui que me ajudam e tal, eu vou me virando. E eu falei assim, mas como é que você está, meu irmão? Ele falou, pastor, feliz demais. Sou muito feliz, pastor. Depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou. Sou feliz demais com Jesus. Gente, parece que Deus estava falando na boca dele, quando ele falou assim, eu sou feliz demais. Eu olhei nos olhos dele e falei assim, não é possível que esse cara está falando verdade com tudo isso. Abandonado, largado, paraplégico. Sou feliz demais, pastor. Naquela hora Deus falou, aí, está vendo? Você está cheio de problema, né? Você está insatisfeito com a sua vida, né? Isso aí é problema. Gente, que tarde maravilhosa eu tive com Isaías. Parece, gente, que a gente só acredita isso, né? Eu não vou mentir uma coisa dessa, mas toda hora ele falava assim, eu sou feliz demais com Jesus. Cada vez que ele falava, eu sou feliz com Jesus, Deus me enfiava uma faca. Sou feliz demais com Jesus. Eu falei assim, que pregação esse homem me deu. Ficamos amigos, nos vimos outras vezes. Bênção do contentamento. Isaías tinha a bênção do contentamento. Faltava tudo para ele, gente. Faltava amigo, faltava parente, faltava saúde. Mas aquele homem era feliz. E por que ele falou que ele era feliz? Ele não precisava inventar aquilo, ele era feliz mesmo. Porque ele tinha tudo que ele precisava, que é Jesus, bênção do contentamento. Ele aprendeu a viver contente em toda, qualquer situação. Eu tenho outra história dessa que eu conto outra hora para vocês. Uma história emocionante. Como que às vezes nós nos tornamos tão duros, tão frios, porque somos descontentes demais. Porque a coisa não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu queria. E aí eu fico emburrado, fico bravo, fico amargo, começo a agredir as pessoas. Desconta naquelas pessoas e machuca as pessoas que não tem nada a ver com isso. Que bênção.
Eu fico pensando, irmãos, eu queria fazer parte daquela igreja de Filipenses para me ouvir essa carta. Que bênção, hein, Anilton? O conselho daquela igreja, né? O pastor daquela igreja, ouvindo de Paulo. Aonde, gente, for lido o Evangelho, aonde for lido o Evangelho, a igreja em Filipenses vai ser lembrada como a igreja, a única que não deixou o apóstolo Paulo na mão e que se associou com ele, a mais pobre. Que visão que tinha essa igreja, que coração tinha essa igreja, né? Eu fico imaginando os irmãos recolhendo oferta, separando as despesas e falando assim, mas não vai dar nem para despesa. E alguém falando assim, e o Paulo? Não, nós vamos tirar o do Paulo. Manda para lá. Que coisa maravilhosa. O milagre que Deus faz.